Boa noite, galerinha. Bom dia, boa tarde, seja o que for. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né, de sistemas numéricos. A gente vai continuar agora com o sistema binário, tá? A gente falou a aula passada sobre os sistemas no geral, né, e o sistema decimal. E agora a gente vai continuar com o sistema binário. O sistema binário, também chamado de sistema de base 2, é o sistema posicional também, assim como era o sistema decimal que a gente viu na aula anterior, no qual o valor de cada dígito é nomeado de bit. A gente viu isso também na aula anterior. E ele só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1, né? Então, bit binário base 2, por quê? Porque ele tem dois símbolos, né? E os dois símbolos é 0 e 1. Segue a regra do sistema decimal, válidos os conceitos de peso e posição. Posição não tem nome específico, diferentemente do sistema decimal, né, que tinha centena, dezena, a casa das unidades, a casa dos milhares e assim sucessivamente. No sistema binário, a gente não tem esses nomes específicos para cada posição do número, certo? E cada algarismo é chamado de bit. Então, a expressão oral é diferente dos números decimais, né? Porque a gente diz que é o bit mais significativo ou bit menos significativo, certo? Então, MSB para Most Significant Bit, que é bit mais significativo, e LSB para binário, né? O bit menos significativo, certo? E da mesma forma do decimal, sempre o mais à esquerda vai ser o mais significativo e o mais à direita vai ser o menos significativo, beleza? E a contagem no binário a gente faz da mesma forma lá do sistema decimal, que é utilizando lá o tal do odômetro, beleza? A gente vai fazer o odômetro bem direitinho do sistema binário para a gente comparar lá com o sistema decimal. Mas antes de a gente fazer o odômetro, vamos ver aqui o valor das posições. É igualzinho ao que a gente viu no sistema decimal, sem tirar nem pôr. Só a única diferença é que em vez do 10 vai ser o 2. Por que o 2 mesmo? Porque é a base do sistema binário, né? A base do sistema binário é 2. Por isso que é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, certo? Isso aí é o valor de cada um das casas, da posição dos números na palavra, certo? No conjunto. Sempre a gente vai ver a partir da vírgula, né? A partir da vírgula, o primeiro à esquerda vai ser elevado a 0, certo? E quanto elevado a 0? 2 elevado a 0. Por que 2? Porque é a base do sistema binário, ok? Então, pronto. Quando a gente vai para a esquerda, a gente faz o quê? A gente soma 1 no expoente, né? E quando a gente vai para a direita, a gente faz o quê? Subtrai 1 no expoente, beleza? Então, pronto. Dessa forma, sempre o número à esquerda da vírgula vai começar com elevado a 0, né? E quando a gente for para a esquerda, ele vai adicionando 1 no expoente. E quando vai para a direita, vai subtraindo 1 no expoente, ok? Então, é isso. Quanto é 2 elevado a 0 mesmo? Não, não é 2, né? É 1. Sempre o número, qualquer número elevado a 0 é 1, certo? 10 elevado a 0 é quanto? É 1. 2 elevado a 0 é quanto? É 1. Então, sempre essa primeira casa aqui vai ter vai ser igual ao do número decimal, que vai valer quanta unidade, certo? Vai valer 1. Então, se aqui é 1, então vai valer realmente 1. Se for 0, vai valer realmente o 0, certo? Isso apenas na primeira casa à esquerda da vírgula, ok? Então, pronto, ó. Por exemplo, aqui. Nessa casa aqui,
Vamos ver. Na primeira casa, que é 2 elevado a zero, que é quanto? É 1, ó. Tá aqui, ó. 2 elevado a 1 é quanto? É 2. 2 elevado a 2 é quanto? É 4. 2 elevado a 3 é quanto? É 8, certo? Então, por exemplo, aqui, esse primeiro número aqui, ó. 0, 0, 0. Tudo zero. Então, vai ser 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 2 é 0 também. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 8 é 0. Certo? Por isso que esse é o número que corresponde ao número 0. Vamos pegar esse número aqui. Ó, esse daqui, 2, aqui tá, quer dizer, tá 1, né? 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vale 1, certo? Esse aqui é 0, né? Então, não tem o que fazer. Esse aqui é 1 nessa casa aqui. Nessa casa aqui, que tem peso de quanto? Tem peso de 2 elevado a 2, que é 4. Então, esse 1 aqui vale quanto? Vale 4. Não é 1, vale 4, certo? Assim como se fosse no sistema decimal, isso aqui valeria quanto? Esse 1 aqui valeria 100, né? Porque está na casa das centenas. Só que no caso do binário, está na casa do 4. Então, vai valer 1 vezes 4, que é 4, certo? Isso aqui é 0, então não faz diferença nenhuma. Então, a gente tem o número 4 e o número 1, que é quanto? 4 mais 1 é 5, ok? E é dessa forma que a gente faz, utilizando o sistema posicional, verificando o peso de cada uma das casas, certo? Então, vamos lá para o odômetro no sistema binário. Como é que funciona? É da mesma forma do sistema decimal. Vamos lá. Aqui a gente fez o odômetro do sistema decimal na última aula, não foi? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora é utilizando apenas 2 símbolos. Então, a gente ainda vai ter nossa roda aqui, só que aqui vai ser o número 0 e aqui vai ser o número 1. Não tem nenhum outro número depois disso, né? Intermediário ou depois. Então, pronto, o primeiro número vai ser 0000, por exemplo. Certo. Aí eu andei 1 quilômetro, o que que eu faço? Eu adiciono 1 aonde? No menos significativo. Então, vai de 0 para 1. E o que que acontece com o resto? A gente repete. Pronto, a gente saiu do 0 e foi para o 1. E depois a gente sai do 1 e vai para quanto? Vai para 0 de volta. Então, em vez de 1 aqui, quando a gente anda mais 1 quilômetro, vai para 0. E da mesma forma do sistema decimal, quando a gente volta para o 0, né? Volta para o início, a gente adiciona 1 na casa seguinte. Então, a gente adiciona 1 na casa seguinte. Esse 0 pode ir para 1? Pode. Então, vamos colocar aqui e o resto repete, né? Depois, faz o quê? Opa! Depois, faz o quê? Onde era 0, vai para 1, né? Porque a gente pode adicionar 1 nessa casa. E o que que a gente faz com o resto? A gente repete. Opa! A gente repete. E agora, o que que a gente faz? Olha, do 1 vai para onde? Do 1 vai para o 0, certo? Do 1 vai para o 0. Então, a gente vai aqui, ó, do 1 vai para o 0. E o que que acontece quando a gente sai do 1 para o 0? A gente adiciona 1 na casa seguinte. Então, adiciona 1 na casa seguinte. Pronto, o 1, quando a gente adiciona 1, vai para onde? Vai para o 0. Então, pronto, esse aqui vai para o 0. E o que a gente faz quando vai do 1 para o 0? A gente adiciona 1 na casa seguinte. Então, vamos adicionar 1 na casa seguinte. Esse 0 pode ir para 1? Pode sim. Então, vamos aqui para 1. E o que a gente faz com o resto? A gente repete. E aqui, da mesma forma, do 0 pode ir para 1? Pode sim. Então, vamos aqui. Opa, vai para 1, Ed. Vai para 1. Então, tá aqui, ó. Do 0 vai para o 1, certo? E o que a gente faz quando a gente consegue ir para o 1? A gente repete o resto. Pronto. Do 1 vai para onde?
pro 0. Quando a gente volta para o início, o que acontece? Adiciona 1 na casa seguinte. Esse 0 pode ir para 1? Pode. O que a gente faz quando pode? A gente repete o resto. Esse 0 pode ir para 1? Pode. Então, quando a gente pode, a gente repete o resto. Vamos lá. O 1 pode ir para 2? Não. Vai para o 0, ou seja, volta para o início. Quando a gente volta para o início, a gente adiciona 1 na casa seguinte. Esse 1 pode ir para 2? Não. O que a gente faz? Volta para o início. Quando a gente volta para o início, adiciona 1 na casa seguinte. Esse 1 pode ir para 2? Não. O que a gente faz? Volta para o início. Quando volta para o início, adiciona 1 na casa seguinte. Então, esse aqui vai para 1. E agora, como a gente conseguiu ir para 1, repete o resto. Só que não tem mais resto, porque a gente só está utilizando aqui 4 bits. Se precisasse, a gente aumentaria um bit lá na frente, mas não necessita. Então vamos lá, próximo número é o 0 vai para o 1. Quando a gente consegue ir para o 1, repete o resto. E assim sucessivamente. Olha só, se a gente colocasse a notação posicional. Esse aqui valeria quanto? 2 elevado a 0. Esse aqui, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, né? Esse aqui é o peso de cada um das posições. E 2 elevado a 1 é quanto? 1. 2 elevado a 1 é quanto? 2. 2 elevado a 2 é quanto? 4. 2 elevado a 4 é quanto? 8. Certo? Então, a gente está aqui, ó, com os expoentes não, com os valores de cada uma das casas. Como é que eu sei? É muito fácil também, se você não souber esse 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, assim sucessivamente, né? É até que eu errei aqui, né? Não é 2 elevado a 3, não é 2 elevado a 4, é 2 elevado a 3, né? Muito bem, para quem já estava se ligando nisso. Eu errei só para ver se vocês estavam acertando mesmo. Então, pronto. O que acontece? A gente sempre vai multiplicando por 2, ó. Por 2. 1 vezes 2 é quanto? 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 vezes 2 é quanto? 8. Então, se a gente tivesse outro bit, qual seria a posição, o valor da posição? Seria 16, né? Porque 8 vezes 2 é 16, certo? Mas como a gente só está com 4 aqui, então vamos continuar com 4. Então, vamos verificar. Por exemplo, esse aqui é tudo 0, então esse aqui equivale ao número 0. Esse aqui tem 1 só na primeira casa, e a primeira casa vale quanto? 1, então é 1. Esse aqui só tem 1 na segunda casa, e a segunda casa vale quanto? 2. Esse aqui tem 1 na segunda casa e na primeira casa. A primeira casa vale 1 e a segunda casa vale 2. 2 mais 1 é 3. Olha só. Esse aqui só tem 1 na terceira casa. E a terceira casa vale quanto? 4. Olha só. Então, a gente vai ter o que? Esse aqui, 4. Esse aqui tem 1 na casa 4 e tem 1 na casa 5, na casa de 1, né? Então, esse aqui vale 5. Esse aqui tem 1 na segunda casa, que vale 2. E na terceira casa, que vale 4. 2 mais 4 é 6. Esse aqui tem 1 na primeira casa, na segunda casa e na terceira casa. A primeira casa vale 1, a segunda casa vale 2 e a terceira casa vale 4. 4 mais 2 mais 1 é 7. Esse aqui tem 1 apenas na quarta casa. E a quarta casa vale quanto? 8. Esse aqui tem na quarta casa que vale 8 e na primeira casa que vale 1. 8 mais 1 é 9. Tá vendo aí? A gente tá seguindo a mesma sequência e a gente tá como se fosse andando no odômetro do decimal, ó. Tá vendo? Saindo de 0 para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8 e para 9. Só que utilizando agora o sistema binário. Olha aí, tá vendo? E é assim que a gente consegue descobrir qualquer número que vem após qualquer outro número. Por exemplo, se eu tivesse esse número aqui no sistema binário, é muito fácil de descobrir qual é o próximo número. É só fazer o quê? O odômetro. E o que é o odômetro? Somar 1 no menos significativo, no bit menos significativo. E qual é o bit menos significativo aqui mesmo? É o mais a
direita, né? Então pronto, a gente vai adicionar 1 nesse bit aqui. Esse bit aqui pode ir para 2? Não. Então volta para o início, que é 0. Pronto. Toda vez que a gente volta para o início, o que, que a gente faz? A gente adiciona 1 na casa seguinte. Esse 1 pode ir para 2? Não. Então volta para o início. Toda vez que volta para o início, o que, que acontece? Adiciona 1 na casa seguinte. Esse 1 pode ir para 2? Não. Então volta para o início. Então a gente adiciona 1 na casa seguinte. Esse 0 pode ir para 1? Pode. E quando a gente pode, a gente repete o resto. E aqui está o próximo número que vem depois desse aqui. Muito fácil mesmo. Testem isso, exercitem bastante isso na casa de vocês, beleza? E se você quiser descobrir quanto equivale esse número, o que, que a gente faz? Coloca o valor das posições, né? Pronto, olha, agora sim, esse aqui é um número com 5 bits. Então, esse aqui vale 1, esse aqui 2, 4, 8 e 16. Ele tem um aonde? Tem um no 16, tem um no 4, tem um no 2 e tem um no 1. Então, quanto é 16 mais 4 mais 2 mais 1? 16 mais 4 é 20, com 3 dá 23. Então, esse aqui é o número 23 no sistema decimal. Então, esse daqui vale quanto? Esse aqui tem um no 16 e tem um no 8. 16 mais 8 é 24. Olha aí, tá vendo? A gente tem agora o próximo número. Depois do 23 é o 24. Isso aí é óbvio, né? Então, é isso aí, beleza? Todo mundo entendeu o odômetro no binário? Se não entendeu, anota a dúvida para a gente tirar durante a aula presencial. Então aqui, o sistema binário, só para a gente generalizar agora, tá bom? Sistema binário, contagem binária, como é que a gente faz? Tem aqui a faixa de contagem, utilizando n bits, o que é o n? N é o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que vocês quiserem, beleza? É a quantidade de bits que a gente tem na palavra da gente. Podemos contar até 2 elevado a n diferentes números. Por exemplo, se a gente tiver 2 bits, a gente pode contar até 2 elevado a 2, que é 4. Então, a gente vai ter 4 diferentes números que pode representar utilizando 2 bits. Quais são? 00, 01, 10, 11. Aqui são as 4 possibilidades diferentes utilizando 2 bits. Se a gente tivesse 3 bits, seria quanto? 2 elevado a 3, que dá 8. Então, a gente teria 8 combinações diferentes aí para representar utilizando 0 e 1, beleza? Então, pronto, ó, que vai contar de quanto? De 0, né? A gente sempre começa a partir do 0. E como a gente está começando a partir do 0, sempre o maior número vai ser a quantidade máxima menos 1. Então, 2 elevado a 2 é quanto? É 4, né? 2 bits. A gente representa do 0, ó, isso aqui representa o número 0, né? E vai, ó, 0, 1, 10, 11. Qual é o maior número? É esse daqui, não é? E esse número representa qual? O 3, né? Porque 1 está no do 1 e 1 está no do 2. 2 mais 1 é 3. Então, pronto, a gente está contando de 0 até 3. Quantos números? 4 números. Como a gente está começando do 0, a gente só vai até o máximo menos 1, que é quanto? 4 menos 1 é 3, beleza? Então, se a gente estiver utilizando 4 bits, qual é o maior número, qual é a maior quantidade de números que a gente pode contar? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é quanto? 16, né? Então, a gente vai contar de 0 até 16 menos 1, que é 15. Que é justamente este número aqui no binário, ó. Ó, ele tem 1 no 1, 1 no 2, 1 no 4 e 1 no 8. 8 mais 4 é 12, 12 mais 2 é 16, e, eita, 8 mais 4 é 12, 12 mais 2 é 14, 14 mais 1 é 15. Pronto, agora a gente tem 15, que é o valor desse número aqui, que a gente vai contar do 0 até o 15, beleza? São 16 números diferentes, 2 elevado a 4.
Então vamos lá responder essas perguntas aqui, ó. Qual é o maior número que pode ser representado usando 8 bits? Qual o maior número, certo? Ele não está perguntando qual o maior número em decimal que a gente pode representar. Ele está perguntando qual é o maior número utilizando 8 bits. 8 bits a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 bits. Esse aqui é o maior número em binário utilizando 8 bits. Agora sim, ó, qual é o número decimal equivalente a este daqui? É só colocar a notação posicional, né? Só colocar o valor de cada uma das casas em cima dele, ó. Sempre duplicando, né? Esse aqui é 1, depois 2, depois vem o 4, depois vem o 8, depois vem o 16, depois o 32 e depois o 64. E a gente verifica quais são os que tem 1. Então aqui, ó, tem 1 no 64, tem 1 no 32, tem 1 no 8, tem 1 no 2 e tem 1 no 1. Então é só somar 64 com 32, com 8, com 2 e com 1. Dá quanto? Dá 107, vamos lá. 32 mais 8 é 40, 40 mais 64 é 104, 104 mais 2 é 106, 106 mais 1 é 107. Então pronto, esse aqui é o número 107 no sistema decimal. Agora vamos para C. Qual é o número binário seguinte a isso aqui? A gente acabou de fazer lá atrás, né? A gente viu que era 11000, né? Que é o 24 no sistema decimal. Qual é o valor do maior número decimal que pode ser representado usando 11 bits? Isso aí é fácil também, né? É só a gente aqui... Isso aqui é a quantidade de bits. 1, a gente representa 2 bits. 2, a gente representa 4 bits. 3, a gente representa 8 números diferentes. Com 4 bits, a gente representa 16 números diferentes, né? Então, vamos lá. E isso aqui é a quantidade de números diferentes. Mas o maior número sempre vai ser esse daqui, menos 1. Então, esse aqui vai ser 1. Esse aqui o maior número vai ser 3. Esse aqui o maior número vai ser 7. Esse aqui o maior número vai ser 15. Muito bem. Aí agora sim. Aqui é número de bits. Aqui é a quantidade de números. Como é que eu vou colocar aqui? Números. E esse aqui o maior valor. Pronto. Isso aqui com 5 bits, a gente pode representar até 2 elevado a 5, que é 16 vezes 2, que é 32. E o maior número é 31, que é só subtrair 1. Com 6 bits vai ser 64. E o maior número vai ser 1 a menos que ele, então 63. Com 7 bits vai ser quanto? 128. E o menor número é 127, que é só subtrair 1. Com 8 bits vai ser quanto? 256. E o maior número vai ser 1 a menos que ele. Com 9 bits vai ser 512. E o maior número vai ser 1 a menos que ele. Com 10 bits vai ser quanto? O dobro disso, que é 1024. 1024. Pronto. E o número maior vai ser 1 a menos que ele. Pronto. Com 11 bits vai ser o dobro disso aí, que é 2048. E o maior número vai ser 1 a menos que ele. Pronto. E com 12 bits, então vai ser 4.000 e... vamos lá, 96. 4.096. E o maior número vai ser 1 a menos que ele. Pronto. Então aqui a gente tem a nossa resposta. Com 12 bits, a gente pode contar até 4.095. 4.095 vai ser o maior número. Pronto. Então aqui é 4.095 no sistema decimal. Qual é o maior número em decimal, né? Essa é a pergunta. E aqui, quantos bits são necessários para contar valores decimais de 0 até 12.500? A gente já viu que com 12 bits a gente só consegue contar até 4.095. Então, com 13 bits vai ser 8.000 e alguma coisa. Ainda não consegue.
que é o dobro, né? E com 14 bits a gente vai contar até o dobro de 8.000 e alguma coisa, que é 16.000 e alguma coisa. Então pronto, com 13 bits a gente não consegue contar até 12.500, mas com 14 bits a gente consegue, né? Porque com 14 bits a gente consegue contar até 16.000 e alguma coisa. Se conta até 16.000, a gente consegue contar com qualquer valor menos que ele, né? Então 12.500 a gente consegue contar com 14 bits. E a representação aqui do binário, a gente sabe que não necessariamente a gente precisa utilizar 0 e 1 para representar o binário, né? Por exemplo, em eletrônica digital, eu já falei que a gente não vai utilizar 0 e 1. A gente vai utilizar 0 volt ou 5 volts, né? Que é o que a gente tem aqui, certo? Mas em outros cantos a gente pode também utilizar o sistema binário. Por exemplo, uma chave pode ligar ou desligar. No CD-ROM a gente pode, você não sabe nem o que é CD-ROM, né? Mas enfim, antigamente a gente usava os CDs aqui para gravar os nossos dados. E ele poderia estar queimado ou não queimado, que são os furos ou não furos. Então também é um sistema binário, ó. Ou é um ou outro, ou dois estados, certo? E o transistor pode estar no corte da saturação. Isso vocês vão ver bastante em eletrônica analógica no próximo ano. E bits são, na verdade, faixas de tensões, né? Que é o que eu já falei para vocês, que a gente no sistema no sistema digital, né? Sistemas digitais, eletrônica digital, a gente vai utilizar níveis de tensões para representar os nossos bits, certo? Que é, por exemplo, aqui a gente está enviando o bit 0, então manda 0 volts. Quando a gente quer representar o bit 1, a gente manda aí qualquer valor aí intermediário a 2 e 5 volts, por exemplo, 4 volts. Então pronto, isso aqui é a representação do bit 1. Depois a gente envia outro bit 0, depois outro bit 1, depois outro bit 1. Como é que eu sei que aqui tem 2 bit 1? Por causa da faixa de tempo, do intervalo de tempo, ó, tá vendo? Aqui é o dobro do intervalo de tempo desse daqui, por exemplo. Então eu sei que é 2 bits. E é assim que a gente descobre. E aqui tem uma comunicação, justamente, a comunicação paralela e serial. A comunicação serial é isso, que a gente envia um bit atrás do outro em intervalo de tempo bem definido, para a gente saber quando é que são 2 bits enviados iguais, né? Só que um sequenciado do outro. Isso aqui é o que a gente utiliza, comunicação serial. Fica enviando um bit atrás do outro em intervalos bem específicos. Que é diferentemente de antigamente, que a gente tinha a comunicação paralela. A comunicação paralela a gente enviava todos os bits de uma palavra de uma vez. Então a gente precisaria da quantidade de fios suficiente para cada um dos bits. Então isso era aí um problema. Por quê? Porque a gente precisava de muitos fios para fazer essa transferência de dados, né? Aqui, quando é serial, a gente só precisa de um fio de dado para enviar um bit atrás do outro, né? Aqui o problema do paralelo era que se um fio desse problema, a gente teria que trocar todo o cabo, né? O cabo são uma composição de vários fios. Então a gente teria que trocar todo o cabo. Ele ficaria totalmente descartável se um dos fios desse problema. Tá entendendo? Então gastava bem mais dinheiro. E com a velocidade do processamento, a gente conseguiu fazer com que a transferência de dados serial, né, conseguisse uma velocidade bem grande que acabou sendo bem mais viável devido aos custos mais reduzidos e tudo mais. Aí depois a gente tem o sistema octal. O sistema octal, vamos falar aqui bem rapidamente, que é um sistema de base 8, que vai do 0 até o 7, né? Porque tem 8 dígitos diferentes, ó, tá vendo? 8 dígitos diferentes. 8, né? De 0 até o 7. Então, a gente tem, por exemplo, esse número aqui que representa o sistema octal. A gente não pode ter um número assim. Por quê? Porque o 8 não faz parte do sistema octal, beleza?
Então, isso aqui não pode ser um número no sistema octal, certo? E ele também é o sistema de notação posicional, né? Só que aqui, o primeiro número à esquerda da vírgula vai ter qual valor? Vai ter 8 elevado a zero. Por que 8? Porque a base do sistema octal é 8, né? No binário era 2 elevado a zero. No decimal era 10 elevado a zero, certo? E tudo isso aí é quanto? 2 elevado a zero é igual a 1, certo? Sempre esse primeira casa vai corresponder à unidade. E o sistema hexadecimal agora, sistema de base 16. Por quê? Porque a gente tem 16 símbolos diferentes, certo? Do 0 até o 9 e depois a gente utiliza as letras para representar os próximos números. Então o A equivale ao número 10, o B equivale ao número 11, o C equivale ao número 12, o D equivale ao número 13, o E equivale ao número 14 e o F equivale ao número 15, certo? E assim sucessivamente, ok? Aqui só para ter uma base aí, ó, ao trabalhar com sistemas de numeração em qualquer base, deve-se observar o seguinte: o número de dígitos usado no sistema é igual a base, né? Que a gente tem base 10, então a quantidade de dígitos no sistema decimal, 10 símbolos diferentes, do 0 até o 9. O maior dígito é sempre menor que a base, né? Qual é o maior dígito no sistema decimal? 9, que é menor do que a base 10, né? 10. O dígito mais significativo está à esquerda e o menos significativo está à direita, certo? Isso aí é igual para todos. Um vai de uma posição para outra tem o peso igual a uma potência da base. Em geral, toma-se a base decimal como referência, beleza? E aqui está uma tabela de resumo aí para a gente comparar entre os sistemas decimal, binário, octal e o hexadecimal, certo? A gente consegue ver que o F, ó, do sistema hexadecimal, a gente precisa de 4 bits para representar ele. No sistema octal, o 7, ó, o maior número do sistema octal é o 7, a gente precisa de 3 bits para representar ele, beleza? E na próxima aula a gente vai aqui estar estudando como converter entre os sistemas decimais, entre os sistemas numéricos, na verdade, do decimal para o hexadecimal, do decimal para o octal, do decimal para o binário e vice-versa, beleza? E entre eles também, ó, do hexadecimal para o binário, do binário para o octal e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, lembra que eu falei que aqui no sistema binário equivale a quanto no sistema decimal? Equivale ao número 15, né? A gente consegue ver aqui, ó, o sistema 1 no sistema binário equivale ao número 15. Aí como é que eu sei, professor? Isso aqui é fácil, é só usar a notação posicional que a gente já descobriu. Mas como é que eu sei como achar do decimal que achar que é esse número aí? Por exemplo, se eu sei esse daí é pequeno, beleza. Mas, por exemplo, esse aqui, 111. Eita, que ficou feio. Vamos ver. 111 no sistema decimal. Como é que eu represento isso no sistema binário? É assim, é? Não, né? Não é assim, não, né? Não é assim. A gente vai descobrir como é isso na próxima aula. Beleza? Então, até a próxima aula.